Estou aqui, né, com meu drinkzinho, para que também a gente não sinta aquela impressão que a gente está dentro de uma sala de aula, que a gente está, né, muito é, é, numa aula muito pesada, né? Porque às vezes a redação ela parece um pouco pesada justamente porque é texto e texto realmente traz essa sensação. Mas vamos lá. Esse modelo de ensino, né, que eu estava falando para vocês, é uma união, na verdade, do que eu já fazia, para quem já me conhece, né, quem já foi meu aluno de alguma forma, é o tipo de aula que eu já fazia, só que é a união disso com modelos. Para quem me conhece, sabe que eu nunca fui muito a favor de modelos prontos. Por quê? Porque o tipo de aula que eu tinha com os meus alunos até então eram aulas extensivas, ou seja, eu tinha espaço e tempo e também a necessidade de trabalhar várias formas de ensino, gente. Quando a gente dá aula em cursinho ou escola, que era o meu caso, a gente precisa atender vários tipos de público, né? Mas como agora, que neste momento eu estou no meu momento, né, Patrícia, que eu posso fazer da forma como eu quiser, e vai ficar aqui quem realmente quiser trabalhar dessa forma, então eu pensei, não, é o momento agora de eu trabalhar com modelos, mas não aqueles modelos rasos, daqueles que a gente encontra, né, em qualquer esquina e que nunca chegam ao mil. Se vocês notarem, esses modelos prontos, digamos assim, ou como muitos chamam, né, de coringa, de holísticos, enfim, eles não chegam ao mil. E eu vou mostrar para vocês por que que eles não chegam ao mil, tá? Se a gente for analisar, isso tem muito a ver com com a forma que vocês estudam também, né? Eu acredito que a maioria aqui esteja estudando para passar em medicina, né? Esse tem sido o perfil do aluno, do estudante de vestibular. E realmente é uma jornada bastante difícil. Então, eu jamais posso considerar que existem fórmulas fáceis, tá, gente? O que eu vou trazer aqui não é uma fórmula assim, ah, tu vai usar esse modelinho aqui e né, tu vai alcançar 1000, não. Eu vou te mostrar várias formas, na verdade, de que tu possa alcançar com o teu modelo, tá? É, isso, inclusive, é uma proposta que eu apliquei no ano passado, no final do ano passado, num curso que eu fiz, né? No finalzinho do ano, eu ofereci um curso de intensivo. Eu não sei aqui se tem alguém que participou do meu intensivo, mas eu apliquei como um projeto, digamos assim, piloto, né? ah, Alguns modelos. O curso tinha uns 15 alunos, se não me engano. E esses alunos, eles obedeceram esses modelos e quando saíram da prova do Enem de 2022, né, eles me mostraram o rascunho. É, eu não, eu não pude dar uma nota exata, né, porque é uma questão até de responsabilidade quando tu tá no processo ali da prova, mas após a prova de matemática, eu pude dar uma olhada nesses rascunhos e, gente, é, foi incrível, porque eu vi, nossa, há todo esse tempo eu dizendo, né, modelo de redação não serve. Só que no momento que eu sentei e fiz o meu modelo, né, com todas aquelas peculiaridades de vocabulário, né, de repertórios profundos, eu percebi que é possível quando o aluno tem opções, quando ele faz um quebra-cabeças ali e monta o próprio modelo dele, entende? Então é nisso que a gente vai chegar. Esses modelos rasos, então, eles não têm como resultar num resultado máximo. Modelo raso, resultado mediano. Modelo profundo, né? Modelo que realmente tem uma criticidade ali, que tu sabe o que tu tá fazendo e com segurança, resultado máximo. Então, vamos lá. Antes de tudo isso, né, a gente sempre ouve falar, gente, e eu tô falando aqui até me direcionando àqueles que estão saindo do colégio. Eu sei que tem alguns aqui que estão saindo do colégio, que estão começando essa jornada, né, da aprovação, e já ouviram com certeza que redação é prática, tá? Redação é prática, ok.
Eu concordo com essa frase, mas a redação não é só prática, gente. Eu trabalhei durante todos esses anos, né, com redação e prática, beleza, mas quando tu pega um aluno, né, e por experiência própria, eu vejo que o aluno, toda semana ele pratica, ele vai lá e escreve o tema X, aí na semana 2 ele escreve o tema Y. Ele está praticando? Está escrevendo. Mas se aquele aluno, né, aquele estudante não segue um padrão, né, não monta já desde o início uma estratégia própria, né, para chamar de sua, acaba que ele acaba se frustrando. Eu vejo muita frustração nesses alunos e muitas vezes aconteceu do aluno achar que eu estava contra ele, né? Que eu estava pegando no pé do aluno porque eu estava dando nota baixa, enfim. E isso até me deixava meio assim, nossa, que coisa, né? Eu não estou conseguindo mostrar isso para esse aluno. Por que eu não estou conseguindo mostrar que a redação não é só tu sair escrevendo? Talvez eu não tenha conseguido, naquele momento, dizer que ele precisava de uma estratégia para ele. Porque naquele momento eu estava, né, mostrando várias estratégias que cada um pegasse a sua. Então, na verdade, às vezes falta também, gente, uma proximidade do professor com o aluno. E isso acontece, né? Porque o professor, né, tem que dar conta de tantas coisas, de tantos alunos, dependendo do contexto. Então, uma coisa mais personalizada, aquele trabalho, né, no tete a tete, às vezes falta para a gente realmente organizar algo que seja para ti, que faça parte da tua linguagem. É por isso que tu não se adapta muitas vezes a modelos prontos. E aí tu sai praticando, praticando, praticando e, né, fica só se frustrando. Outra coisa que dizem que redação é receita pronta. Embora a gente saiba, né, que há um modelo padrão, há uma estrutura padrão descrita para o Enem, principalmente, e para as outras provas também, mas principalmente para o Enem, a gente não pode considerar só isso, gente. Porque se a gente for na receita de bolo, a gente vai se frustrar também. Porque redação é linguagem. E linguagem, ela não tem como ser 100% objetiva, né? Eu não tem como te dar uma fórmula pronta. Existem maneiras de escrever, mas a gente precisa de um estilo nosso, digamos assim. Essa aqui é a clássica, né? Eu ia bem no colégio. Já ouvi muito isso. Prof, mas como é que eu tô indo ruim contigo se eu ia bem no colégio? Ah, gente, no colégio existe uma coisa chamada didática, tá? Os professores têm 500 turmas, né? Ele precisa, o professor precisa corrigir muitas coisas e com certeza no colégio é mais difícil ainda que no cursinho de se ater de fato ao teu texto e mostrar detalhadamente as coisas que tu precisa mudar. E acontece também que o professor do colégio, eu não estou falando todos, tá? E também não é um preconceito. O professor do colégio, ele tá tanto tempo na sala de aula, gente, e precisa, né, participar de reuniões, da entrega do boletim, de tudo isso, que ele não consegue estudar de fato os critérios do Enem. Eu estou falando aqui do Enem, né? Mas posso falar de qualquer vestibular. Então, o fato de tu ir muito bem no colégio não quer dizer que tu vai se dar muito bem no Enem. Às vezes acontece, tá? Temos professores realmente que conhecem, né, os critérios do Enem, mas muitas vezes isso não acontece e isso também gera frustração. E por último, a gente fala muito assim, que cada um, né, tem seu jeito de escrever e tal. Então, de forma geral, aqui eu trouxe 4 assertivas, né? 4 afirmativas que eu ouvi bastante nesses últimos anos, que sempre eram usadas assim como uma justificativa dos alunos, né? Para justificar os seus próprios erros ou justificar o porquê a sua nota não avançava, o seu processo não acontecia, né? Da forma como ele queria. Então, muitos deles falavam: eu tenho meu jeito de escrever, prof, eu não consigo sair disso daqui, eu não consigo fazer como tu está dizendo. E eu te entendo, eu tenho meu jeito de escrita, e o meu jeito de escrita vai muito além do Enem. Eu amo a prova da URGS, por exemplo, porque é o meu jeito de escrever.
mas a gente precisa fazer adaptações para entrar dentro de critérios de prova. Então, todas essas afirmações, elas são verdadeiras, tá? Mas elas não são verdadeiras quando elas são isoladas, ou seja, tu não pode usar nenhuma delas isolada. Tudo isso é verdadeiro se eu tiver um método. Por exemplo, eu tenho meu jeito de escrever com um método específico. Ok, então a gente pode chegar num resultado maravilhoso, inclusive no meu. Ah, prof, mas a receita, a redação é uma receita de bolo. Ok, existem regras a ser cumpridas, ingredientes ali. Se tu tiver um método muito claro, um método que realmente, né, seja todo desenhadinho, beleza, a gente pode chegar na nota máxima, tá? Então, a gente precisa se livrar, se despir, na verdade, dessas considerações aí que todo mundo fala, que ficam falando. Inclusive, gente, quando chega perto da prova do Enem, tu não fica louco com o tema. Diz aí, vocês não ficam preocupadíssimos com o tema? Essa é uma das principais preocupações de vocês, né? E aí vocês ficam, ai, o meu modelo pronto, eu quero meu modelo pronto. Mas ao mesmo tempo se preocupam com o tema. E aí é um choque de ideias, né? Porque se tu tem modelo pronto, por que tu vai se preocupar com o tema? Percebem? Muitos professores vendem modelo pronto para te não te preocupar com o tema, mas quando tu chega perto da prova, tu tá louco com o tema. E aí? O que você faz? E aí, eu tô falando tudo isso, gente, para vocês entenderem como que eu cheguei nisso, né? Qual é o X da questão aqui? São muitas reflexões que eu fiz nas minhas práticas, né? E foram muitas práticas, não só de aula, mas também de tete a tete com o aluno, né? Atendi centenas de alunos já, com as mesmas, quase as mesmas dores que vocês. Então, nesses últimos anos, eu estou analisando mais profundamente redações nota 1000 mesmo, sabe? Eu não fico mais perdendo tempo com redações abaixo de 1000. Por quê? Porque eu quero entender o que é preciso, né? O que é preciso para chegar nessa nota máxima. Então, tinha uma notificação aqui. Então, eu observei duas coisas, tá? Nessas redações nota 1000, desses candidatos. Cada candidato tem o seu modelo de redação, com certeza, gente. Quando eu leio uma redação nota 1000, eu percebo que o cara não tá ali escrevendo pela primeira vez. Não tá escrevendo assim, hoje eu vou deixar a inspiração bater aqui, né? E muitos acham que na URGS também é assim, né? Vai vendo. Tudo, como a gente estava falando antes, é questão de prática. Sim, a redação é prática. Mas sempre tem um modelo por trás. E quando eu estou falando modelo, eu estou falando de um método, tá? Cada um tem o seu método. Quando eu analiso redações nota 1000, eu não percebo que todas as redações seguem o mesmo modelo. Eu vejo muitas formas de escrever ali, mas todas têm um padrão para chegar até ali. Estão sacando? E outra observação que eu fiz é que todos seguem o seu próprio método. E analisando esses métodos, eu percebi que, poxa, não é difícil de fazer. Inclusive, esses métodos se aproximam muito do meu estilo de escrita. E quem me conhece na sala de aula sabe, né, que eu gosto de escrever redações mais profundas, mais críticas. Claro que tem candidatos que escrevem redações mais enxutas, mais curtinhas, e mesmo assim conseguem uma redação máxima. Mas a maioria das vezes a redação nota 1000, ela tem um método e ela é um pouco mais profunda do que o usual. O que é profunda? Se desenvolve mais, tá? Porém, esses métodos, por mais que cada candidato, né, tenha o seu método específico, todos esses métodos têm semelhanças, tá? E eu observei nessas férias, eu estudei bastante isso, gente, e inclusive durante o ano, né? Vocês perceberam, muitos que estudaram comigo perceberam que eu analisei mais redações de nota 1000 em sala de aula, que eu percebi que há 3 semelhanças entre esses modelos de cada candidato. E essas 3 semelhanças são exatamente as 3 diferenças que existem entre uma redação modelo 900
900 mais, né? 920, 960, e a redação 900. O que eu quero dizer com isso? Por mais, eu vou dar um exemplo aqui, né? Bem conhecido. Existe um modelo de redação que eu não sei de onde saiu, tá? Sinceramente, mas que eu já vi milhares de vezes em redações dos meus alunos. Aquela redação que começa com a utopia, a obra Utopia, tá? Talvez com certeza vocês já ouviram falar, quem já estudou aqui redação Enem. A obra Utopia, aí diz a obra que a sociedade funciona de forma harmônica, mas o problema tal vai de encontro a essa ideia e parará. Aí lá no primeiro parágrafo argumentativo traz o Thomas Hobbes. Aí no terceiro argumentativo traz coisas bem fixas, tá? Esse modelo eu vi tantas vezes, gente, tantas vezes, e me dava raiva. Por quê? Porque eu via que a pessoa que escrevia com esse modelo estava se enganando. Por quê? Porque era um modelo que, tudo bem, ele seguiu o padrão Enem, né, padrão de fases da escrita, porém, ele era muito raso. E o que é um texto raso? É um texto que usa palavras coringa, mas não usa expressividade. E essa é a primeira característica que é diferente desses modelos rasos e que eu encontro em todas as redações nota 1000. Expressividade. O que é expressividade, prof? A expressividade é um estilo de escrita, tá? Inclusive, passando aqui. É um estilo de escrita que envolve vocabulário, sintaxe. O que é sintaxe? Orações subordinadas. Na verdade, inversão de orações subordinadas, muito bem feitas, desenvolvimento das frases de forma mais desenvolvida e não daquela forma curta, né? Curta e grossa, como se diz aqui no Sul. E criticidade, obviamente. Então, a expressividade que, a grosso modo, se resume no vocabulário e na sintaxe, faz parte da redação nota 1000. Não tem como tirar 1000 numa redação com modelo raso. Tem como tu tirar 900? Tem. Tanto é que esses materiais que vendem, né, baratos na internet, e eu não sou contra isso de forma alguma, eu sou contra. Eu acho maravilhoso no sentido de que disponibiliza, né, um conhecimento ali para entrar pelo Enem na faculdade, para aquelas pessoas que não têm condição, né, de repente, de ter um professor particular, de fazer um cursinho, principalmente para aqueles alunos que nunca tiveram redação no colégio, que não têm a mínima ideia do que fazer no Enem. Então, aqueles modelos servem. Só que se vocês estão tentando um curso muito concorrido, eu não estou falando só de medicina, obviamente, né? A gente sabe que arquitetura, direito, engenharias ainda são cursos muito concorridos, odonto também. A gente precisa de uma redação nota mais alta. Ah, prof, mas o modelo raso eu consigo tirar 900 e pouco para entrar no curso que eu quero. Beleza? Tu consegue, mas não com tanta segurança. Por quê? Porque se tu pega um corretor que ele vai sentir falta de algumas palavras ali de criticidade, tu já vai perdendo pontos tanto na competência ali da língua portuguesa quanto na competência da argumentação. Então, pode ser que resolva teu problema em partes, mas ele não te dá segurança de forma alguma, tá? Então, o resultado, né, desses modelos mais profundos, né, que eu analisei nos textos nota 1000 dos últimos anos, o resultado disso é 100% de aproveitamento das 30 linhas. O que eu quero dizer com isso? Que tu não vai escrever nenhuma linha que seja em vão, que tu vá aproveitar de fato todas essas linhas para trazer expressividade, para trazer interpretação do tema de forma muito correta e para trazer ali todos os critérios que tu precisa para alcançar o 1000, tá? Mas aí vocês podem me dizer, né? Me responda aí no chat.
Se vocês acham difícil isso. Vocês podem dizer que isso é muito difícil, que muitos acreditam que não conseguem. Ai, prof, eu não consigo. E, cara, quando sentam na mesa, assim, na minha frente, em atendimentos, é muito comum dizer assim, prof, eu não consigo, não sai nada. Não sai nada aqui na ponta da caneta, né? Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Eu não tô enxergando nada aqui de vocês. Ué? Tá, consegui. Muitos falam, né? Não consigo, mas, cara, eu não ia chamar vocês aqui para perder tempo, tá? Eu não sou disso. Eu posso estar dando uma introdução um pouco longa aqui, que é para ambientar vocês, né? Que é para a gente, né, desenferrujar um pouco, mas eu não vou fazer vocês perder tempo achando que essas coisas é só para gênios, né? É só para o gênio que vai conseguir realmente uma redação nota 1000. Não, tá? Isso é completamente possível, desde que vocês tenham a união de duas coisas, né? Que eu coloquei aqui, do esforço e do método, tá? Não adianta se esforçar se tu não tem método, porque tu vai ficar remando. Isso acontece em qualquer área da nossa vida, gente. Tudo que a gente não faz com método, a gente só se esforça, a gente acaba patinando. É que nem fazer exercício físico. Eu não tenho uma metodologia para fazer exercício físico, eu não tenho um plano alimentar, de repente, eu não tenho um plano de rotina. Então, tu vai ficar só te esforçando todos os dias e nada vai acontecer. E do contrário, é a mesma coisa, né? Não adianta ter um método se não há esforço, se não há prática. Então, internaliza isso, tá? A partir daqui, é esforço mais método. E vamos às semelhanças, então. As 3 semelhanças dessas redações nota 1000, que são as 3 diferenças das redações que até alcançam 900, mas não conseguem chegar muito longe disso. Eu vou partir aqui para um outro material aqui, para eu poder fazer anotações. Para vocês que ficarem, né, até o final do workshop, eu vou mandar esse material para vocês depois, tá? Então, vamos lá. Só para vocês lembrarem aqui, né, ou para quem não conhece, talvez, para falar dessa parte, a gente precisa revisar a estrutura do parágrafo argumentativo, tá? Eu não vou aqui analisar redações inteiras, tá, gente? Porque não é o objetivo aqui de tornar algo muito pesado. Então, eu recortei aqui alguns fragmentos de redação nota 1000, de redações 900, ou seja, dos modelos, né, da internet, e alguns recortes meus para mostrar para vocês no parágrafo argumentativo qual é a diferença que essas palavras trazem, né, em relação à nota. Então, vamos revisar aqui. O parágrafo argumentativo, ou seja, logo depois da introdução, tá? Aquele momento em que tu defende a tua tese, tu defende aquilo que tu acha, se estruturam em tópico frasal. Aqui eu tô falando de um parágrafo, tá? Opa. Um parágrafo. Isso se repete nos 2 parágrafos argumentativos. Só revisando aqui. E o que eu tô falando aqui para vocês, essa estrutura, tá? Não fui eu que criei, na verdade, tá? É um padrão que se repete em qualquer aula de qualquer professor, em qualquer redação, ela sendo 1000 ou não. É um padrão a ser seguido no texto argumentativo, tá? Não tem como fugir disso. Então, a gente tem um tópico frasal, ou seja, estou mostrando ali o que eu vou defender nesse parágrafo. Um repertório, ou seja, a comprovação daquilo que eu vou defender. Uma discussão, para não deixar aquele repertório ali solto, né? Aquela citação solta, um dado solto. Então, eu faço uma discussão em cima disso e o fechamento do parágrafo, né? Para amarrar toda essa ideia, ou seja, para resumir tudo o que eu discuti nesse parágrafo. Isso, gente, é o básico do básico, tá? Qualquer redação, Enem, vai ter isso. A princípio, né?
Só que vamos primeiro aqui olhar de forma bem pontual o tópico frasal. Eu peguei tópicos desses modelos da internet, tá? De professores. Enfim, aqui no meu objetivo não é citar professor, nem dizer que isso é ruim ou não, tá? Só estou mostrando modelos de tópico frasal que pretendem esses 900 mais, que não vão chegar ao 1000. Depois eu vou mostrar redações nota 1000, modelos ali, nota 1000 e o meu modelo. Vamos lá. Tópicos frasais que iniciam esses parágrafos, tá? Olha só esse primeiro aqui. Em primeiro plano, é preciso atentar para a negligência governamental presente na questão, tá? Por que eu falei negligência governamental? Vamos dizer aqui que o meu argumento 1, né, que a minha tese 1, seja negligência governamental, que, né, toda a torcida do Flamengo usa. Isso não é errado, tá? Isso aparece em redação nota 1000. Olha só essa frase. É preciso atentar para tal presente na questão. Cara, tudo bem. Eu consigo entender presente na questão. O argumento presente provavelmente no tema, né? Dá para entender. É uma frase direta. Só que percebam que não é uma frase, um período que traz uma expressividade, uma força argumentativa, sabe? Aquela coisa bem porrada de tu dizer, por exemplo, diferente disso, né? Eu dizer, é preciso atentar para a omissão governamental que atenta contra a vida dos mais carentes no Brasil. Sabe aquela coisa que faz o drama? Isso, gente. Esse é o ponto que eu falei que muitos que já foram meus alunos iam reconhecer de fato. Por quê? Porque eu já falei muitas vezes sobre isso, né? E comprovando, né? Eu consigo comprovar isso nos próprios textos nota 1000, e não é do ano passado só, de vários anos. Né? Regredindo, a gente consegue ver. Ah, prof, mas eu já vi esse tipo de tópico na redação 1000 de 2022. Beleza, eu vi um ou dois, assim, bem superficiais, tópicos, mas aí o restante do parágrafo se aprofundava bastante. Então, o que eu estou trazendo aqui é o que é a maioria, tá? Não estou falando de exceções. Na maioria das vezes, esse tipo de frase muito superficial não rola para o texto nota 1000. Segundo, a princípio, convém ressaltar que o argumento 1 é um fator determinante para o problema. Deixa eu marcar aqui quais são as palavras que não trazem muito essa expressividade. Ó. Presente na questão, é um fator determinante para o problema, fator, problema. Tudo bem, tu até pode usar essas palavras na tua redação, mas fator não me diz muita coisa, né? E problema também não me diz muita coisa. O melhor momento de tu trazer essa expressividade, né, no teu parágrafo argumentativo é logo no início, gente. Tu já, né, dá aquele choque no corretor, aquele choque de realidade, aquele drama, como eu sempre falo, é nesse momento que tu faz. Ou seja, em vez de tu escrever uma linha, tu aproveita duas. E tu já traz mais força para o teu argumento. Isso aqui seriam tópicos argumentativos de primeiro argumento, né? Em primeiro plano, a princípio, e esses dois últimos que eu colhi aí pela internet, né, pelos modelos de outros profs, são para argumento 2, tá? Outro sim, o argumento 2 é um grande impasse para a resolução da problemática. Tá, eu consigo entender. O argumento 2, que poderia ser responsabilidade social. Aí, responsabilidade social é um grande impasse, ou seja, problema, para a resolução da problemática. Vejam que é bem genérico. Isso que eu estou trazendo para vocês é genérico justamente porque é um modelo pronto. Não considera estilos de linguagem, não considera aquilo que tu consegue fazer ainda melhor. Eu já mostrei para vários alunos, gente. Inclusive, eu tenho um exemplo, assim, que é um orgulho, assim. A Laura, vou até falar sobre ela, porque ela
ela vai participar de algumas coisas aí, de uns projetos que eu tô fazendo. A Laura Maboni, ela passou em primeiro lugar na Fundação de Porto Alegre em Medicina, tá? No ano passado. A Laura fazia um tempo já que estudava para Medicina. Só que ela insistia nesses modelinhos prontos. O que acontecia com a Laura? Ela tirava 900 e pouco cada ano que passava. O que acontecia com a Laura? Ela usava, por exemplo, o Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, na introdução para qualquer tema. Aquilo, por mais que ela conseguisse até encaixar no tema, dava aquela travada e não fluía a expressividade. Ela estava se limitando no estilo da escrita dela. Na verdade, ela pegou um modelo e ela nunca experimentou o próprio estilo dela. Cara, foi um ano não, desculpa, foram uns 3 meses insistindo com a Laura. A gente vai contar essa história um dia. Insistindo, e a Laura nada de mudar o jeito dela, né? O jeito que ela queria. Ah, beleza. Teve um dia que a Laura, não. Prof, vamos fazer assim, ó. Eu quero um modelo, mas eu quero um modelo que a gente comece do zero. E eu, beleza, vou fazer um modelo para ti. E a partir daquele modelo, ela foi lapidando, gente, o texto. Ela foi acrescentando coisas. Ela foi acrescentando estilo dela de escrita. Ela foi acrescentando inversões sintáticas. Ela foi aprofundando o próprio modelo dela. Até que, óbvio, ela não chegou a tirar 1000, tá? Porque eu teve 3 desvios. Mas foi 980 e foi o que fez ela aprovar, né? Na medicina que ela queria, na universidade que ela queria. E às vezes a gente pensa, bah, mas 960 tá bom. Cara, mas era aqueles 20 pontos que faltava para ela naquele ano. Porque no ano anterior ela tinha tirado 940. Entende? Então, essas diferenças de ponto, gente, dá muita diferença no resultado final. É por isso que eu não vou dizer aqui para vocês, olha, a redação precisa ser assim, só desse jeito. Não. A gente precisa montar um caminho para que tu faça o teu estilo de escrita dentro do padrão Enem. O padrão Enem é isso que eu te mostrei, ó. Tópico, repertório, discussão, fechamento. Mas existe um modelo que a gente consegue construir juntos, eu e tu, no teu estilo de escrita, que aí sim eleva a tua nota, né, de 900 para 1000 às vezes, tá? Vamos seguindo aqui para não se demorar muito. Bom, esses são os modelos ali que eu fui garimpando de alguns lugares. Vou mostrar aqui quatro modelos de tópico frasal que eu uso nas minhas redações e, claro, que eu acabo ensinando os meus alunos. Vamos lá. Aí, esses 2 primeiros, gente, é para primeiros argumentos, tá? A esse respeito, é fato que a omissão das instituições legais representa o principal culpado pela privação que aflige esses povos. Eu escrevi, esse aqui é um fragmento do meu texto de 2022, do tema que passou, né? Dos povos tradicionais. Olha só a diferença. Eu não disse que isso, vou voltar ali, que isso está presente na questão. Não, olha só. Representa o principal culpado pela privação que aflige esses povos. Ainda estou envolvendo o tema ali, né? Esses povos, essas comunidades. A simples inserção de palavras, esse juízo de valor, essa crítica, traz uma força para o texto, gente. Que é isso que falta muitas vezes para o texto ser 1000. E vocês vão perceber que isso tem em qualquer texto nota 1000. Essa força de palavras. Outro exemplo aqui. Nesse sentido, infere-se que a pobreza dos cidadãos brasileiros viola seu direito à educação básica. Percebe que esse tópico ele não se estende mais, ele não necessariamente é mais longo que os anteriores, mas ele tem mais força de expressão. Por quê?
porque usa palavras escolhidas. Não é palavra genérica, tipo questão, fator. É uma palavra escolhida, mas que você pode muito bem trazer como um modelo seu. Tu não precisa escolher palavras a cada texto escrito. Na verdade, o que tu vai ter? Tu vai ter um modelo teu com palavras de expressão que aí sim tu vai adaptando aos temas, entende? Então, eu posso muito bem te dizer que esses tópicos aqui, essa página aqui, são os meus modelos de tópicos argumentativos que eu sempre uso. E eu não estaria mentindo. A maioria deles aqui é o que eu sempre uso mesmo. Pronto. Só que eles não são modelos rasos. São modelos que vai me levar ao 1000. Entenderam? Segundo aqui. Segundo não, eu acabei de ler o segundo, né? A pobreza dos cidadãos brasileiros viola, ou seja, submete, né? Fere seu direito, submete não, fere seu direito à educação básica. Tu vê uma força de expressão aqui. Do mesmo modo nas outras, olha. Por conseguinte, a falta de registro civil, que foi o tema de 2021, resulta inquestionavelmente na manutenção de uma sociedade excludente. Eu poderia, no modelo raso, só dizer assim: a sociedade excludente é um fator nessa questão. Tá, é um fator. Como assim não é um fator? Nessa questão, qual questão? Entendeu? Não é só a expressividade que conta aqui, mas também a abordagem do tema. Isso é muito importante. Tem como escrever uma redação nota 1000 sem abordar o tema de forma bem específica. Sob outra análise, a falta de documentação, sem dúvidas, acarreta no sentido, né, de ter como resultado a privação dos direitos mais básicos dos brasileiros. Olha só o peso que dá escolha de palavras, mas é uma escolha de palavras que tu pode ter como padrão em toda a tua redação. E não vai ser só esse modelo aqui, gente. Tem N diversas maneiras de fazer um modelo de redação que seja teu. Vou contar outro caso aqui, né? Alguns aqui devem conhecer a Luísa Lautarte, aprovada em medicina também na UFC no ano passado. Eu até compartilhei os textos dela no passado com alguns alunos. Ela produziu durante o ano, dos 30 temas, eu acho que a gente trabalhou, 24 redações nota 1000. Tu acha que a Luísa, ela sentava para escrever toda semana um texto diferente? Não. A partir dos primeiros textos, ela foi lapidando e no momento que ela achou o estilo dela, o modelo dela, que ela chamou dela, bem como ela disse para mim, eu achei um modelo para chamar de meu. Pronto, gente. Podia vir o tema que fosse, a Luísa estava lá com seus 1000 prontos. Por quê? Porque ela tinha o modelo dela e que atendia a toda essa carga expressiva que a redação argumentativa precisa ter. Deixa eu me lembrar, ela tirou 980. Ela tirou ano passado e a gente ficou bem indignada porque não tinha nenhum desvio naquela redação dela. Pra ver, né? Algum corretor deu 1000, mas teve um outro que, sei lá, né? O que aconteceu, não entendeu ali algum ponto, alguma coisa e, né, acabou descontando. Uma pena. Bom, agora eu vou mostrar para vocês só 2 exemplos aqui de tópicos argumentativos ainda de redações 1000. E vocês vão me dizer aí com quem eles se parecem mais. Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. A gente não achou que a palavra é um fator na questão, é um problema nessa problemática, né? Não é algo genérico, gente. Por mais que seja um tópico que, com certeza, esse articulista aqui treinou bastante para chegar a ele. Com certeza era. Eu consigo sentir isso. Não sei se consegue sentir, mas eu consigo.
Porque eu já li tanta redação, gente, que a gente sabe quando a pessoa tem um método. Mas é profundo, tem expressividade. Olha essas palavras. O deficitário, opa, o deficitário registro civil repercute, ou seja, tem como resultado, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento. Olha só, como cidadão brasileiro. Quantas críticas aqui. Ademais, aí é um outro tópico, né? Ademais, convém compreender como o fato de não ser contemplado com o registro civil e seus benefícios corrobora, ou seja, confirma a existência de um ciclo mantenedor de indivíduos nulificados. Até tem uma palavra aqui que talvez ninguém conheça, né? Nulificado, ou seja, nulo. Mas pelo contexto dá para entender. Um indivíduo que é inexistente, que é invisível. O tema aqui era a invisibilidade social e o registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Era um tema gigante, né? Mas, e percebe que cada vez o Enem tem trazido, nas suas edições, esses temas mais compridos, mais complexos, que aquele tipo de modelo não dá conta, aquele tipo de modelo raso. Por quê? Porque questão, na questão, questão se refere a quê? Se refere à invisibilidade social? Se refere à falta de registro civil? Se refere à cidadania? A que se refere, gente? Não tem como saber. Então, é preciso, sim, olhar, né, para esse tópico argumentativo e perceber que a coisa está se desenvolvendo. Eu estou esclarecendo para o leitor o que eu quero dizer. E não tenham medo de espichar esse tópico para ficar mais claro possível, tá? E eu vou te dizer por que não é para ter medo de espichar. Por quê? Muitos ficam assim, eu vou economizar linhas, porque eu sempre ouvi falar, né, que lá quando eu chego na conclusão, que eu preciso de uma... na conclusão, eu preciso de uma proposta, né, de intervenção com 9 linhas. Qualquer texto nota 1000, principalmente desse último ano, desses 2 últimos anos, não tem essa de 9 linhas, gente. Tu pode deixar 5 se tu quiser, porque a proposta da intervenção é uma só. Se tu escrever 2, ok, tu não vai ser descontado, mas também não vai valer de nada, porque é só uma que é avaliada. Então, por que tu vai perder? É bem o que eu escrevi lá em cima, né? Nos slides anteriores. 100% de aproveitamento das 30 linhas. Se tu fizer isso, ficar economizando nos teus parágrafos argumentativos para deixar para a proposta, tu não tá aproveitando 100%. Tu não vai chegar ao 1000 desse jeito, porque tu tá se preocupando com coisa que não precisa se preocupar. Entendeu? Então, vamos seguir. Segunda semelhança entre essas redações nota 1000 e que se torna diferente de um modelo raso. Repertório desenvolvido com juízo de valor em versões sintáticas. Isso, gente, confesso que não foi algo fácil de notar, tá? Porque a regularidade, a gente sabe que tem que trazer repertório na redação do Enem, né? E a gente acaba trazendo na introdução em cada parágrafo argumentativo. Na prática, a gente sempre traz um repertório ali, por exemplo, uma citação isolado, né? Traz ali um período, logo após o tópico argumentativo, um período trazendo uma citação, um dado, um filme, sim. Enfim, qualquer repertório ali que seja produtivo. E tu coloca um ponto, né? Finaliza esse repertório e vai para a tua discussão. Na prática, isso acontece e dá muito certo, tá? Mas eu já vi em muitas redações nota 1000 que há, além disso, juízos de valor dentro desse repertório. O que é um juízo de valor? Uma crítica.
Então, tu não precisa, inclusive, se tu for observar nas redações da Tamil, não tem citações entre aspas, tá? Não é uma característica da redação nota 1000 uma citação entre aspas. O que é uma redação nota 1000 que traz um repertório realmente pá? É aquele repertório que é uma paráfrase que se desenvolve com as tuas palavras, tá? E que muitas vezes tem juízos de valor, inclusive inversões sintáticas. O que é uma inversão sintática? Quando eu não tenho uma oração na ordem direta, e sim indireta, quando tem uma inversão sintática. Isso traz expressividade para o teu texto, isso traz profundidade argumentativa. Ah, prof, mas isso, meu Deus, né? Inversão sintática, um horror. Não sei colocar vírgula. Gente, isso tu pode também desenvolver no teu modelo. As duas meninas que eu falei para vocês, a Luísa e a Laura, são pessoas que faziam isso em todos os textos do mesmo jeitinho. A Laura, no segundo parágrafo argumentativo, trazia uma inversão sintática com uma oração concessiva, iniciando com a palavra embora. E ainda intercalava com uma oração explicativa, iniciando com uma vez que. Cara, ela fez isso tantas vezes que eu lembro. Eu lembro assim, né? Corrigia toda semana o texto dela. Então, ela fez o modelo dela mais profundo, sem essa coisa rasa. E aí tu fica, não, prof, eu sei. Por exemplo, sei lá, o Gabriel aí vai dizer, não, prof, eu sei fazer inversão sintática, eu sei juízo de valor, eu sei desenvolver um repertório, ele faz isso muito bem. Mas toda vez o Gabriel faz isso de outra forma. Toda vez ele senta e escreve um novo texto. Isso é maravilhoso, na verdade, gente. Mostra que tu sabe escrever. Só que às vezes não é estratégia. Às vezes não. Eu diria que sempre. Não é estratégico se tu almeja a nota máxima. Não é estratégico tu fazer cada vez de forma diferente. O estratégico é tu fazer sempre da mesma forma, adaptando ao tema. E aí que eu te falo que tu sim pode ter um modelo pronto, mas o modelo pronto dentro de critérios, dentro de expressividade, principalmente dentro da tua possibilidade de escrita. Não adianta tu pegar um modelo de qualquer pessoa e tentar, né, ficar forçando a barra, porque não sai. Daí tu acaba se travando, fica, né, frustrado, não consegue desenvolver direito. Quando eu falo de repertório, é mais difícil ainda, né? Porque tem muitos alunos que, por exemplo, odeiam citação. E tem muitos alunos que odeiam usar dados. E tem outros que adoram, por exemplo, usar filmes ou séries, enfim. E eu não posso dizer que tu tá errado. Sabe por quê? Porque tu tem o teu estilo de escrita. Eu, por exemplo, não curto usar filme. Parece que minha escrita fica, sabe? Não se desenvolve, porque o meu estilo de escrita é muito mais para uma citação e um dado. Eu combina mais. Então, a gente chega no modelo quando a gente se entende, quando a gente entende o jeito que a gente escreve. Mas não tem como entender quando a gente lá, um mês antes do Enem, pensa assim, ai, agora eu vou estudar redação, né? Aí não tem como, né? Aí tu tem que se virar mesmo com o modelo holístico, esses modelos aí, né, que estão prontos na internet. Então, vamos lá. Eu separei aqui um parágrafo argumentativo, um parágrafo inteiro, tá? Olha só a extensão dele. É um modelo pronto que eu peguei por aí, mas que com certeza não chegou a 1000. Não chega. E olha a diferença da redação nota 1000, deu um parágrafo. Não é só a extensão, gente. A extensão é só uma consequência, tá? Ele só fica mais comprido justamente porque ele se desenvolve mais. Mas vamos lá. Dá um pouco essa cor aqui. Nesse contexto, destaca-se a omissão midiática como um dos fatores ligados ao tema. Olha, um tópico argumentativo, né, bem como a gente analisou antes, um pouco, né, superficial e tal, mas sabe que até dá conta, dependendo do parágrafo, se ele se desenvolve bem, ele até dá conta, porque ele vem com o tema, né, olha, ligados ao tema, ok? O problema ficou um pouco ali nos fatores, né, mas vamos ver.
Segundo o escrito, vocês vão me perdoar porque eu não sei pronunciar aqui, Huxley. Eu sei quem é ele, tá? É um livro muito legal, mas não sei pronunciar. Segundo Fondetal, os fatos não se tornam inexistentes quando ignorados. Tem um erro de digitação aqui. Os fatos não se tornam inexistentes quando ignorados. Ok? Tá. Tem uma citação aqui que não é entre aspas, não é direta, né? Então, beleza. Pode ser que da forma como seja desenvolvida, né, venha a fazer sentido. Aqui a gente tem o segundo momento do parágrafo argumentativo, né? Para quem não pegou ainda aquela estrutura básica. Tópico, repertório, discussão e fechamento. Agora a gente vai para discussão. Tópico, repertório, agora discussão. Sob essa perspectiva, a ideia sobredita, ou seja, de cima, se aplica ao âmbito nacional. Haja vista que a mídia silencia o tema, de modo a gerar prejuízos. Cara, vamos pegar o tema do ano passado? Olha só, imagina se eu coloco o tema do ano passado, que era a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Sob essa perspectiva, a ideia ali do autor, né, se aplica ao âmbito nacional. Haja vista que a mídia silencia os povos tradicionais de modo a gerar prejuízos. Que discussão é essa que diz, gente, que a mídia silencia os povos tradicionais e, sabe, nada se desenvolve? O que é isso? É um texto que, sim, pode chegar ao 900, com certeza. Pode, por quê? Porque os critérios do Enem, eles não têm, como é que eu vou dizer? As notas, elas não são muito quebradas. Então, eu posso ir do 120 ao 160 ou 200, rapidinho, tá? Então, com certeza aqui, essa pessoa que usasse esse parágrafo argumentativo teria um desconto ali de 40 pontos nesse critério da argumentação e tá ok. De repente tivesse um desconto lá na competência da língua portuguesa e conseguisse chegar a 900, 920 no máximo, tá? Por quê? Porque cumpre os critérios básicos do Enem. Só que não tem expressividade, não tem profundidade argumentativa, não é claro ao discutir isso. E cadê essa aplicação dos fatos inexistentes? Né? Os fatos não se tornam inexistentes quando ignorados. Deveria ter retomado isso. Então, é uma falha desses modelos prontos. É o quê? É tu dar um modelo prontão para o aluno, né, para o candidato, e o candidato não poder aperfeiçoar ele. Eu sei que vocês são muitas vezes inteligentes e aperfeiçoam, né? Pegam isso aqui só como base. Mas muitos não. Muitos acreditam que isso aqui é possível, né, fazer a sua redação chegar a 1000. Desse modo, aí tem um fechamento ali, né? Em razão do silenciamento dos meios de comunicação, o problema perdura em solo brasileiro. Claro, né? É um modelo para qualquer tipo de tema. Então, óbvio que é o problema sem aplicação nenhuma, tá? Isso aqui é para o desesperado, né? Que precisa tirar uma nota mínima ali e tal. Mas não é esse o nosso objetivo, né? Então, vamos olhar agora para um parágrafo que traz ali algo bem desenvolvido e bem como eu falei antes, ó. Qual é a característica que a gente está procurando aqui? Juiz de valor e inversões. Inversões sintáticas. Vamos lá. Além disso, a falta de sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente, tirado então numa redação nota 1000. Percebam que o próprio tópico argumentativo, a primeira frase aqui, ó, já traz uma tese bem mais desenvolvida. Gente, não se preocupem, tá? Não vou passar muito do tempo previsto.
Acho que eu não falei nisso, né? Mais ou menos 1h30, tá? Pra gente pegar toda a ideia aqui e eu explicar algumas coisas para vocês no final. Tópico argumentativo bem desenvolvido. Agora, olha só como essa pessoa pegou aqui um repertório e desenvolveu, não naquela decoreba. Com certeza ela decorou o próprio modelo, tá? Mas ficou bem mais crítico. Vou até mudar a decor aqui para fazer isso. Tal questão ocorre, pois, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lilia Schwartz, desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Gente, um repertório bem desenvolvido, um repertório em que ela desenvolve o conceito. Tudo bem, eu posso elaborar né, nas minhas palavras um conceito que seja decorado. Eu posso decorar minha própria escrita. E eu faço isso. Eu, Patrícia, faço para passar para vocês e vocês fazem também. Só que de forma bem explicada, de forma crítica, de forma profunda, tá? Não é uma qualquer citação ali que tu joga e vai ser subentendido. Isso não existe. Tudo que tiver que ser subentendido não vai ser considerado. Vai ter desconto. Agora vamos para a discussão disso. Vocês vão perceber que também tem expressividade aqui. Estão vendo que a gente tem estrutura básica igual. Tópico, repertório, discussão e fechamento. É a estrutura básica de qualquer redação. Seja ela 900, 800, 1000, tá? Com isso, o caráter de desigualdade... Deixa eu mudar aqui. O caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial. Além de tratar do tema, gente, está sendo crítico, está se desenvolvendo, as quais, frequentemente, são obrigadas a lidar com as situações humilhantes, olha, criticidade, por parte do restante da sociedade. E aí traz ali mais um pouquinho, né, dessa criticidade. Das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento e se antes não tiverem identificação oficial. Ok. Prof, eu não consigo fazer um desenvolvimento desses. Meu Deus, uma discussão dessas, que maravilha, né? É muita coisa para mim. É possível, gente. A gente precisa ter aquilo que eu falei lá no início, né, do nosso workshop. A gente precisa ter aquele tete-a-tete, né, de ver, sentar e ver, olha, esse estilo aqui eu curto, esse aqui eu acho que combina mais com o meu estilo de escrita. Vocês percebem que essa articulista aqui conversa com a Lilia Schwartz. Tal questão ocorre porque ela estava entrando na argumentação dela. Tal questão ocorre porque e traz o discurso da historiadora. Ela mistura o discurso com a historiadora. Isso é um estilo de escrita. Tu não precisa ser assim. Tu pode trazer só o discurso da historiadora. Tá ok? Isso é um estilo de escrita dela. E sabe por que eu notei que é um estilo de escrita dela mesma aqui? Porque ela fez isso nos 2 parágrafos argumentativos do texto 1000 dela. Com dela, porque é realmente uma estudante aqui, uma candidata. Ela fez isso nos 2 parágrafos argumentativos dela. Ela treinou para fazer isso. Ela tinha um modelo dela, reproduziu, pá, 1000. Né? Mesmo tendo um desvio que outro. Se não me engano, era 1 ou 2, tá? E realmente é no máximo 2, né? Que tu pode errar de desvio gramatical para tirar 1000. Gente, terceira parte, e que causa muitos mitos, né? Terceira semelhança entre texto nota 1000
e que são diferentes dos textos modelão, né, da internet. Por quê? Não tem como um modelo holístico, Coringa, ter essa ferramenta do aproveitamento máximo dos textos motivadores, porque simplesmente a pessoa que fez os modelinhos prontos não tem os textos motivadores do próximo Enem, né? Então, ela vai fazer aqueles modelos de parágrafos que atende a qualquer tema, beleza? Mas uma coisa que eu noto e que é uma ferramenta que eu já usava, na verdade, quando eu escrevia a redação. Teve um tempo que eu escrevia toda semana, tá? Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu usava essa ferramenta de aproveitar primeiro, antes de qualquer coisa, aproveitar ao máximo os textos motivadores, tá? O que é aproveitar os textos motivadores? É aproveitar vocabulário, porque os textos motivadores trazem vocabulários. Vocês viram que em 2022, quem fez o tema 2022, o Enem 2022, percebeu que não precisava ficar falando só em povos tradicionais, comunidades. A gente tinha um gráfico ali que trazia indígenas, pescadores, quilombolas, ciganos, ribeirinhos. Ah, prof, mas não é sinônimo. Ribeirinhos não é sinônimo de povos tradicionais. Não, mas é um dos povos. Então, tu podia usar todo esse vocabulário na tua redação, trazer os indígenas como um exemplo de povos originários, de povos tradicionais. Então, tu pode utilizar, é uma ferramenta e aparecem muitos textos no Nota 1000, gente. Vocabulário, dados que tu vai tirar do texto motivador para usar no teu texto. Uma referência, qualquer tipo de repertório que está no texto motivador, tu pode e tu não precisa desacreditar disso, porque o texto Nota 1000 tá ali para te comprovar isso, tá? Vou te mostrar um deles, por exemplo, aqui. Olha só, a partir dessa estratégia, né? Dessa estratégia utilizada em texto Nota 1000, a gente tem aqui de novo, um parágrafo modelinho, né? Aquele que pretende chegar aos 900. Rapidamente eu vou demonstrar, só para comparar com o texto Nota 1000. Nesse contexto, a inoperância do Estado compromete a harmonia coletiva no que concerne ao tema X. Novamente, ele é um tópico, né, que até tem um pouco de expressividade, não vamos negar, tem ali um compromete, harmonia coletiva, beleza, no que concerne ao tema tal. Né? Não é muito expressivo, mas até que dá. Agora, olha só. Acerca disso, quando a gente chega no repertório, Aristóteles afirmou que a política é a ciência a qual deve proporcionar a felicidade individual e coletiva. Até que tudo bem. Tá certo essa citação, inclusive. Agora, quando chega na discussão, continua raso, até porque o modelo prontinho assim não tem como, né, se aprofundar muito. Entretanto, a realidade brasileira vai de encontro à teoria sobredita, essa teoria ali do Aristóteles, haja vista que a omissão governamental gera um problema ligado ao tema. E é isso. Essa é a minha justificativa. De novo, argumentação sem expressividade, rasa, não me explica muita coisa, não se aprofunda, não traz vocabulário. Então, por mais que esse tópico argumentativo aqui em cima até deu um pouco conta ali, como essa discussão não se espicha muito, né? Não fica muito claro, também, né? Se o tópico tivesse sido um pouco mais claro, tivesse se desenvolvido melhor, mais expressivo, talvez teria salvado um pouco os parágrafos, tá? Mas tá tudo muito, muito raso. Então, nós temos um fechamento ali. Dessa maneira, ao assumir uma postura apática, o poder público coopera para a manutenção do problema no país. Ok, do problema, né, de forma geral. Então, não toca muito no tema, percebe? A palavra tema só aparece 2 vezes ali, não entra na temática de fato. Perigoso isso, na verdade. Agora, olha esse parágrafo aqui. Vocês vão perceber
Ele parece grande, tá? Mas ele cabe em umas 8 linhas. 8, 9. Por isso que eu falei, não economizem no parágrafo argumentativo, tá? Só para deixar linhas para a proposta. É o contrário. Deixem mais linhas para os argumentos. Primeiramente, vale ressaltar que a débil ação do poder público possui íntima relação com o revés. Cara, esse é o tópico que eu te falei, que ele é raso, como o outro ali que eu te mostrei, e que aparece na redação nota 1000, se o restante aqui, ó, dá conta da expressividade, entendeu? Então, é uma questão do modelo dessa pessoa. Se tu não consegue fazer um parágrafo com 2 repertórios, como ela fez aqui, um parágrafo com bastante criticidade, expressividade, aproveita o teu tópico para isso. É uma questão de tu ter o teu próprio modelo. Eu, Patrícia, eu construo meu tópico bem mais desenvolvido e o parágrafo argumentativo ali, ele acaba sendo um pouco mais enxuto. Cada um tem o seu modelo, tá? Como eu estava falando antes. Mas vamos lá. Acerca disso, Thomas Hobbes, vocês vão perceber, gente, que esses 2 parágrafos, eles usam o mesmo argumento, tá? A inoperância do Estado, a fragilidade das ações políticas. Mas olha o jeito que ela faz aqui. Acerca disso, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Gente, tanto faz tu usar Aristóteles, Thomas Hobbes, Constituição Federal, cidadania de papel, qualquer coisa que fale sobre direitos que precisam ser alcançados, ok. Cada um tem seu estilo de escrita, seu repertório, ok. O que importa é o que vem depois. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possuem um papel inerte, a crítica inerte, em relação à invisibilidade de pessoas sem o registro civil. Invisibilidade, inerte. E por consequência disso, cara, aproveitou um dado que estava no texto motivador. Por consequência dessa inércia do Estado, dados do IBGE traz um dado ali que ela tirou, inclusive tirou do texto motivador. Não é só porque tu tirou do texto motivador, é que tu não vai trazer a fonte, tá? Tem que trazer. Dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE em 2019, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, não possuem a certidão de nascimento. E aí ela conclui o que ela conclui dessa pesquisa? Mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo civil. Na verdade, excluídos do corpo civil, né? Ficou meio redundante ali. Cara, em maioria pobres e negros. É informação que ela tirou do texto motivador 1. Ela tirou uma informação do texto motivador 1, uma informação do texto motivador 2. Aproveitou ao máximo, não só em vocabulário, mas em informação, em dado. E eu já vi isso em muitos textos na nota 1000, gente. Tu adora usar a Constituição no parágrafo argumentativo 1. Testa usar a Constituição e um dado do texto. Faz essa conversa. Esse dado do texto está evidenciando uma inércia do governo. Faz essa conversa muito mais expressivo. Mas é o estilo dessa pessoa. Tu pode adotar ou não. Depende do teu tamanho da letra, depende do teu estilo de escrita. Aí vem o fechamento ali, né? Bem expressivo também. Assim, parcela dessas vítimas vive à margem da sociedade, pois não existem políticas públicas eficazes como benefícios sociais. Desse modo, é inadiável que a assistência a esse cidadão seja alcançada a partir de medidas governamentais. Cara, certo que essa pessoa tinha esse parágrafo pronto, certo? Eu tenho certeza. Com esse tópico e esse fechamento igualzinho, a citação ali do Thomas Hobbes igualzinha,
mas aquela conversa com o tema se desenvolve de maneira que, por mais que ela tenha um modelo pronto, não fique superficial. Essa é a principal característica, gente, de um texto nota 1000. Essa é a principal. Não pode ser superficial. Não pode colocar ali só o modelo pronto e não desenvolver em relação ao tema. Isso eu vejo em todos os textos. Não tem nenhum texto nota 1000 que fuja disso, tá? Por mais que até às vezes mude até a ordem das coisas. Por exemplo, tem texto nota 1000 que inicia um parágrafo com o Thomas Hobbes, com a citação. Eu acho um pouco perigoso, mas tem gente que consegue. Às vezes é o estilo de escrita da pessoa e a gente aceita e desenha de uma forma que consiga realmente desenvolver bem, que não se perca, tá? Vocês chegaram até aqui, certo? Vocês já tinham... alguém aí já tinha enxergado todos esses detalhes, ou pelo menos um, nas redações nota 1000? Vocês gostam de usar essas redações prontas? Eu gosto de usar a redação pronta, desde, né, desde que faz sentido. E a Gabi, ó, até me afoguei aqui. Chegando quase no final, Gabi. Nós temos aqui alguns presentes para quem chegou até aqui. E a Gabi vai acabar ganhando, né? Porque ela chegou atrasada, mas chegou, né? Eu pensei não, eu escrevi, na verdade, duas redações, tá? Eu escrevi, na verdade, antes do Enem de 2022. Vocês devem lembrar que eu dei no aulão, inclusive, a redação para o tema da pedofilia, que foi bem engraçado, porque dois alunos meus leram no aulão e eles acabaram até se trocando risadas e se perderam um pouco. Gente, aquele modelo, um deles usou na redação de 2022 e ele usou bem direitinho. Eu espero que ele tenha alcançado uma bela nota. Só que ele não vai tirar 1000 porque ele teve alguns erros gramaticais, tá? Mas esse modelo que eu fiz, eu apliquei na redação de 2022. Só um minutinho. Você pode jogar água para mim, por favor? Que eu fiquei um pouco gasgada aqui. Eu apliquei esse modelo que eu fiz, né, no tema de 2022. Mudei algumas coisas, tive que adaptar ali para o tema, mas, cara, deu super certo, porque é o meu modelo, sei adaptar o meu modelo. Então, essa a ideia, gente. Para quem ficar aqui até o final, eu vou ficar mais alguns minutos ainda, sei lá, uns 15 minutos, para explicar uma coisa para vocês. Obrigada. Vocês vou enviar para vocês essas duas redações sobre pedofilia, que foi antes do Enem, e sobre o próprio tema, para vocês analisarem que o texto se mantém, tá? Só muda ali o tema. E para quem realmente ficar até o final também vai, se tiver interesse, óbvio, né? Ter uma mentoria de até meia hora comigo, tá? Gratuito, eu não estou cobrando nada a vocês, para montar o seu próprio modelo. Ai, prof, mas por que a gente está fazendo isso? Gente, para quem me segue, né, sabe que eu comecei nesse ano, né, a ter um trabalho mais próximo aqui do Instagram para atender aqueles que, principalmente os que não vão fazer mais cursinho, ou os que, né, simplesmente gostam simplesmente gostam de estudar sozinhos, né, ou já estão numa trajetória, assim, já longa e não, sei lá, decidiram, né, seguir sozinho ou em plataformas, enfim. Então, eu organizei aqui, eu montei um modelo de mentoria que desse conta não só dessas pessoas, mas também pessoas que estão no cursinho, mas que precisam desse trabalho mais individualizado, mais personalizado. Então, eu montei isso com muito carinho, assim, com muita inteligência. Eu me esforcei bastante para montar algo que fosse bem desenhado para cada aluno, tá?
Então, eu vou apresentar essa minha proposta de trabalho para aqueles que tiverem interesse. Claro que não é aberto para o público, né? Vai ser uma mentoria que eu vou oferecer de forma paga. É um pacote, na verdade, né? Mas mesmo assim, tá? Todo mundo que tá aqui, eu vou fazer esse modelo contigo. É uma mentoria de meia hora. Mas para quem quiser para quem tiver interesse, né, de conhecer esse meu modelo de trabalho novo, né, enfim, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar para vocês entenderem como vai funcionar o meu trabalho. Então, esse ano eu vou trabalhar com uma mentoria chamada Power. Power no sentido de potência mesmo, tá, gente? Eu quero trabalhar com aqueles alunos que querem uma redação muito potente, tá? Eu não vou lançar cursos, tipo, um curso com modelos de redação. Eu não vou lançar esse ano essas coisas, porque eu tenho muita vontade, assim, de trabalhar de forma muito personalizada e pegar aquele texto e construir de fato, tá? Com quem quiser, para chegar realmente ao mínimo. Esse é o meu objetivo, uma redação potente, com muita força, tá? Então, como que vai acontecer isso? Só para contextualizar aqui, eu vou trabalhar com a redação Enem, tá? Principalmente a Enem, mas lá no final do ano a gente tem a UFRGS, que é a UNOESP, né? Então, isso tudo faz parte da minha mentoria. Aqui eu tenho alguns depoimentos Esse é um material de divulgação, tá? Por isso que tem algumas coisas que eu vou passando aqui. Tem alguns depoimentos e tal de alunos que já fizeram comigo. Essa mentoria, gente, é um pacote, mas ela vai iniciar a partir do dia 6 de março com ciclos, tá? Então, independentemente, tu pode não querer fazer nada agora, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, de repente, lá por julho, tu pode querer, sei lá, por maio, o tempo que tu quiser, porque eu vou ter ciclos de 6, de 9 e de 12 meses. Por que de 12, se o Enem é em novembro? Porque aí a gente vai pegar o Enem mais as federais da região sul, tá? Então, são ciclos de mentorias de 6, 9 e 12 meses. Por mais que tu acesse 6 meses, não importa. Tu vai ter acesso a todo o pacote que eu vou te apresentar agora de forma bem rápida. Assim, ó, 3 minutinhos eu vou te mostrar como vai funcionar esse pacote. É um pacote bem completo. Quem assinar essa mentoria, de 6, de 9 ou de 12 meses, vai ter acesso. Todos vão ter acesso a 9 recursos, gente. Primeiro recurso, aulas gravadas. Vai ter uma estrutura de módulos, tá? Módulos com aulas gravadas, sem ser ao vivo, tá? São aulas bem gravadas, com a estrutura básica do Enem. Todas as competências, estrutura, tudo aquilo, né, que é necessário para ter a redação nota 1000, tá? Essas aulas vão estar sempre lá disponíveis. Aulas ao vivo semanalmente, tá? Eu coloquei aqui pelo Zoom, mas acho que vai ser pelo Meet. Essas aulas serão ao vivo semanalmente, só que elas têm um ciclo, elas são de ciclo. Então, por mais que tu entre em maio, em junho, em julho, tanto faz, tu vai ter as aulas aqui, as aulas gravadas, de estrutura, e onde tu chegar nas aulas ao vivo, tu vai pegar o barco andando, mas tu vai conseguir entrar, porque a gente vai ter aulas de gramática para correção toda semana, tá? 1h30 de aula. Toda segunda-feira, no caso. Gramática, análise de textos 1000, discussão de temas da semana, argumentação desse método Power. Por quê? Por que argumentação do método Power? Porque tudo que eu falei aqui para vocês, de estratégia para redação nota 1000, eu reuni tudo isso em modelos, tá? Daí não é só um modelo de uma redação, são vários modelos que vocês podem adaptar na mentoria e chamar de seus, e a gente vai trabalhando isso aos poucos também nas aulas ao vivo. Também nós teremos plantão,
Hot Seat. O que é um plantão Hot Seat, prof? É um plantão que vai acontecer toda quarta-feira, por 1 hora, em que nós vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente vai sentar das 5 às 18 da tarde e a gente vai conversar sobre dúvidas, enfim, sobre tudo o que tiver a ver ali com a aula da semana, tá? A gente vai discutir coisas pontuais que vocês ficarem em dúvidas. E o que é um hot seat, na verdade, gente? Não é só vocês me perguntarem. Na verdade, a Gabi pode estar com uma dúvida em alguma redação, alguma coisa, e, sei lá, o Gabriel vai saber responder para a Gabi. Vai dizer, bah, Gabi, eu faço sim e tal. E é um hot seat, ou seja, a gente vai complementar, a gente vai contribuir um com o outro. Isso é o plantão Hot Seat. Agora, o mais importante da mentoria, gente, é justamente um momento individual, tá? Que não vai ser semanalmente, vai ser a cada 15 dias. A gente vai ter a mentoria individual, em que eu vou sentar contigo, tá? Por um momento, e a gente vai fazer o teu plano de estudos. O primeiro plantão, a primeira mentoria individual, obviamente, a gente vai fazer o teu modelo, tá? Mas a gente vai aperfeiçoando esse modelo a cada 2 semanas, até chegar no teu modelo maravilhoso, perfeito, nota 1000, tá? Esse é o momento, com certeza, mais importante, porque é a mentoria individual. É o momento que a gente constrói individualmente, personalizado, né? Correção de redações, todas as semanas. Vai ter corretores. Nem sei se a minha corretora está aqui, mas vai ter correções, tanto minhas quanto de corretores maravilhosos, tá, gente? Corretores que já fizeram correções de verdade do Enem. Quem é meu aluno sabe que eu sou muito exigente com correção, então eu jamais, né, colocaria uma pessoa que não fosse especializada nessa correção. E tem, claro, um bônus aqui, né? Os primeiros 20 que se inscreverem, né, nessa mentoria, daí não tem data, né? Pode ser agora. Os primeiros 20 que fecharem o pacote vão ter a minha correção com certeza durante toda a mentoria, tá? Os outros também vão ter, mas não vai ser toda semana, vai ser intercalado. Nós vamos ter uma coisa muito legal, que faz muito tempo que eu quero fazer, na verdade, que eu tô muito animada com isso, na verdade, é a Jornada dos Aprovados, gente. Eu conversei com 10 aprovados em medicina, que foram meus alunos na medicinas das federais, né? Inclusive a Laura e a Luísa, que eu falei para vocês antes. E a gente vai fazer uma conversa, né? Na verdade, uma entrevista com cada um desses alunos. E eles vão nos contar, gente, não só a redação, eles vão nos contar tudo que eles fizeram para aprovar. Qual é o método de estudo, qual é o método, né, que se encaixaram na rotina deles, que se encaixou, desculpa, na rotina deles, como que eles estudaram matemática, o que que eles estudaram, como que eles fizeram a redação, como que eles montaram a redação deles. Todos eles tiveram um método, com certeza. Então, vai ser muito legal. E também, esse também é um dos bônus, os primeiros 20 matriculados terão uma mentoria com esses aprovados, tá? Então, uma coisa é a jornada dos aprovados. Teremos aulas gravadas com esses aprovados. Vai ser dividido, né? Um dia vai ser com a Luísa, outro com a Laura, outro com o Pedro. E vai ter um dia marcado em que será ao vivo com todos esses aprovados, tá? Que farão uma mentoria com vocês, ou seja, eles vão conversar com vocês, vocês vão poder tirar dúvidas, perguntar coisas, né? Pedir ajuda, inclusive. E vai ficar gravada também essa mentoria? Vai, os outros vão poder assistir, só não vão conseguir participar, tá? E os últimos entregáveis para vocês, a última coisa, né, que faz parte do pacote são grupos, tá? São 2 grupos. Um grupo no Telegram, que vai ser a comunidade Power, um grupo que vai servir para vocês, vai estar a serviço de vocês, para vocês trocarem ideias. Eu vou participar também, claro, né? Mas vocês vão trocar dificuldades, desabafos, dúvidas entre os colegas, inclusive fazer amigos, né, gente? Compartilhar conquistas. Isso é muito importante para principalmente para quem tem uma caminhada sozinha, gente. Eu sei que estudar sozinho é difícil.
Por exemplo, a Thalita, que é uma das que vai participar da jornada dos aprovados, ela estudou sozinha no último ano da aprovação dela. Mas sozinha mesmo, sabe? Ela me relatava que ela sofria muito por isso. Então, eu sei que é um momento difícil e que vocês precisam de acolhimento. Então, vocês vão ter o meu acolhimento e dos colegas. Essa é a minha ideia, de fazer realmente uma comunidade entre vocês. Grupo de avisos no WhatsApp, em que só eu, né, vou poder participar. Ou seja, vocês não vão falar nesse grupo. Só para eu conseguir, né, dar os avisos e nada se perder. E um box surpresa, né, para todos, tá? Não importa a hora que tu participar. Um box surpresa, não vou dizer o que vai ter dentro, mas vai ter algumas coisas muito boas, muito agradáveis, e que tem a ver aí, né, com leia, inspire e se inscreva. Coisas que tem a ver com o mundo da redação. Tá? Gente, investimento, tá? Não vou frisar muito aqui, mas são investimentos de acordo com os meses do ciclo. 6 meses, 997, 9 meses, 1.497, 12 meses, junto com as federais, 1.797. Todos esses valores podem ser parcelados, tudo vai ser armazenado na plataforma da Hotmart, então vai estar tudo bem organizado, tá? Nunca mais, Deus do livre, eu vou usar aquele Google Sala de Aula, porque eu só tinha problemas comigo. Então, eu vou fazer em 10 vezes, tá? No cartão de crédito e no boleto vai ter parcelas diferenciadas. Para quem fizer o valor à vista, vai ter 10% de desconto. Qualquer uma das mentorias aqui, de 6, de 9 ou de 12 meses, 10% de desconto até o dia 17/2, tá? Até esse dia terá 10% de desconto. À vista, claro. A garantia de cancelamento, gente, eu sei que é uma oferta, né? Às vezes que a gente olha assim, é pesado e tal. Mas é como se fosse uma mensalidade, né? 10 vezes, de tantos. Muitas vezes a gente paga isso num curso gravado. E eu já fiz isso muitas vezes. Então, eu reduzi o máximo que eu pude aqui para abranger o máximo de alunos que eu pudesse. Tem cancelamento, tá? 7 dias. É por isso que eu estou convidando todos, mesmo que vocês não participem da mentoria depois, vocês podem acessar essas primeiras aulas gravadas gratuitamente por 7 dias. Só que tu vai fazer o pagamento, mas até 7 dias tu vai ter o reembolso total. Total mesmo, tá? Sem desconto nenhum. 15 dias de garantia, tu vai, se tu não quiser participar da mentoria, tu vai lá na Hotmart, vai desistir e vai ter um reembolso parcial de acordo com o mês. Tu participou, por exemplo, do mês de março, então tu vai ter o reembolso referente a todos os outros meses. E um outro, eu sei que acontece muito, né, no meio do ano, é a aprovação em vestibular. Então, a qualquer momento que tu for aprovado no vestibular e tu quiser desistir do curso, tu vai ter reembolso parcial, né, de acordo com os meses cursados, tá? Então, se tu cursou 2 meses, a gente vai te devolver o restante dos outros meses que tu não cursou. Isso é bom, porque às vezes tu não se matricula, né, em algum curso ou em alguma mentoria, porque tu tem medo, né? Mas e se eu for aprovada agora, né? Sei lá. E daí eu não vou ter o reembolso total. Então, esse é um benefício, na verdade, tá? Então, são essas duas opções de cancelamento. Então, independentemente, os bônus que eu já falei, né? Independentemente de vocês não fazerem, né, mentoria comigo, vocês vão ganhar essa mentoria, tá? Eu vou chamar ali no... Não saiam do grupo, daquele grupo que vocês entraram para ter esse workshop, porque eu vou chamar um por um para ver se vocês querem, né, fazer essa mentoria em que a gente vai fazer um modelo de texto para ti, porque mesmo assim eu quero que vocês aproveitem ao máximo esse workshop, tá? Eu não tô aqui, eu não trouxe aqui vocês para vender uma coisa para vocês, não. Eu trouxe aqui para mostrar tanto a novidade do meu
da minha mentoria, quanto mudanças que no meu método, né, método de ensinar, que podem fazer diferença na vida de vocês mesmo, na aprovação de vocês, tá? Então, são duas coisas. Eu estou oferecendo uma mentoria, mas eu quero realmente que vocês alcancem essa aprovação e, de repente, essa mentoria ali de meia hora, gratuita, sem compromisso nenhum, pode fazer com que tu estruture teu texto da melhor maneira, tá? Então, não saiam do grupo se vocês tiverem interesse nessa mentoria, que eu vou chamar um por um e vou agendar ainda nessa semana, ou para a semana que vem, né? A gente vai vendo os horários, essa mentoria, beleza? Estamos nos encaminhando para o finalzinho. Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ou, sei lá, né? Me mandar um abraço também, porque ninguém ligou a câmera, né? Vocês são insuportáveis mesmo. Nem me mostraram se estão tomando alguma coisa, hein? Então, eu vou chamar vocês, tá, gente, pelo WhatsApp mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, né, para refletir até como o modelo de redação de vocês. Oi, Isa. Só no tererê. Eu tô no meu drinkzinho aqui. Um momento mesmo para vocês refletirem até sobre o que vocês estão fazendo, né? E o que vocês pretendem fazer de redação nesse ano e em relação aos estudos de vocês mesmo, né? Tá bom, gente? Um beijo, então, e até a próxima.